A convulsão febril na criança é um daqueles eventos que causam mais pavor nos pais. O pai sempre tem medo, quando vê o filho com febre, de que aquela febre ela possa ter uma repercussão com uma convulsão, né? Isso sempre gera bastante temor e preocupação nos pais e cuidadores de criança. A convulsão febril ela não é tão comum, apesar desse medo todo que os pais têm. É um evento que acontece em torno de 2 a 5% das crianças entre 5 meses e 5 anos de idade, que é quando essa convulsão acontece mais frequentemente. Então a incidência ela é considerada rara nas crianças, não necessariamente porque a criança apresenta febre, ela vai desenvolver uma convulsão, né? A gente viu aí que é menos de 6%. E o que é convulsão? A convulsão é uma descarga elétrica exagerada nos neurônios que podem levar a algumas manifestações clínicas. Então você pode ter desde um olhar fixo, uma paralisação, a criança fica parada ali, meio que ausente, olhando fixamente para algum ponto. Você pode ter uma cianose perilabial, que é aquele roxinho que fica na região próxima à boca da criança. Você pode ter manifestações musculares involuntárias, né? Então aquele tremor que pode estar localizado no braço, na perna, ou até mesmo tremores involuntários generalizados, que é aquela convulsão mais típica e comum que está aí no imaginário da população, que é aquela convulsão em que a criança acaba se debatendo por completo, de modo involuntário, perdendo também a consciência, em alguns casos também perdendo o controle de esfíncter, né, liberando aí xixi, cocô. Mas o que fazer diante daquela criança que apresenta um quadro convulsivo febril? Naquele momento inicial em casa, ou, enfim, em qualquer lugar em que esteja acontecendo esse evento, os pais devem tentar confortar a criança, acalmar no colo, em alguma almofada, para evitar que esses movimentos possam gerar maiores traumatismos, né? Principalmente traumatismo craniano, a criança que fica se debatendo no chão, ela pode bater ali a cabeça no chão e se machucar, então tentar colocar um travesseiro, acalmar a criança no colo e tentar virar a criança de lado para que se ela apresente algum quadro de vômito, esse vômito não tenha risco de retornar e ser broncoaspirado pela criança. Então basicamente é isso que você vai fazer no momento, não se deve tentar inserir nada na boca da criança, puxar a língua, nem nada do tipo. Geralmente essas crises, na sua grande maioria dos casos, são crises que têm uma duração de pouco tempo, não durando mais do que 5 minutos e tendo uma evolução favorável na sua grande maioria dos casos. Então, para esses casos, né, para a grande maioria dos casos, posicionar a criança no colo, tentar proteger para que, enquanto ela esteja ali manifestando aqueles movimentos involuntários musculares, elas não piore, né, não se machuque ainda mais, e tentar deixar de lado para que, se ela tenha vômito, esse vômito não seja broncoaspirado. Depois de passado a crise, a criança pode sim ser levada para avaliação com o médico, numa emergência, ou enfim, com um pediatra já que acompanha a criança, para que possa ser melhor avaliado. Nos casos menos frequentes, em que essa crise dure mais do que 5 minutos, essa criança deve ser sim levada prontamente para uma emergência, para o hospital, para que uma medicação seja feita para que essa crise seja cessada. Então, esses medicamentos são disponíveis no hospital, então vai ser utilizado provavelmente um benzodiazepínico, via venosa, retal, via intramuscular. Então, nesses casos, um pronto atendimento e controle da crise com utilização de medicação vai ser necessário. Lembrando que esses casos eles vão ser menos comuns. Na grande maioria dos casos, no momento que a criança chega ali no hospital, a crise já vai ter cessado. Então, como a gente falou, a idade de ocorrência geralmente é de 5 meses até 5 anos de idade, sendo que o momento mais comum de ocorrência dessas crises fica ali em torno de 18 meses de idade. Os estudos demonstram que existe uma associação genética. Aqueles pais que já tiveram crise na infância também, crise convulsiva febril, têm uma maior chance de que o seu filho também tenha uma crise convulsiva febril. Com relação à recorrência da crise convulsiva, então uma criança que apresentou uma crise convulsiva com febre, ela vai sempre que tiver febre, vai ter uma crise convulsiva? Não necessariamente. A recorrência ela fica em torno de 30% a 40%. E um terceiro evento ele diminui mais ainda para algo em torno de 15%. Um quarto evento para menos de 7%. Então, o fato de uma criança ter tido uma crise convulsiva febril não necessariamente significa que toda vez que ela tenha febre, ela venha apresentar um quadro de convulsão. A gente viu aí que a partir do primeiro evento, o segundo evento ele fica em torno de 30% a 40% e
um terceiro e um quarto evento ele se torna menos comum e mais raro de acontecer. A avaliação com o médico vai ser importante para que sejam afastadas outras causas, né, de crise convulsiva associada à febre na criança. A crise convulsiva febril é um quadro benigno, com evolução favorável, com pouquíssima repercussão para a criança. Mas essas crianças precisam ser avaliadas para se observar, a partir da análise do exame médico, se aquela crise convulsiva está só relacionada realmente à febre ou a uma possível infecção do sistema nervoso central, que pode ser uma meningite ou pode ser uma meningoencefalite. Então, nesses casos, é importante sim a avaliação do médico para que esse diagnóstico diferencial seja realizado. Com relação ao tratamento de longo prazo, na grande maioria das vezes não vai ser necessário. Então, a utilização de medicamentos para convulsão, ele vai ser indicado apenas para aquelas crianças que têm uma crise prolongada ou que tenham evoluído com mal convulsivo ou crianças que têm uma tendência aí de ter crises recorrentes. Nesses casos, sim, são casos mais raros. Para a grande maioria dos casos, não vai ser necessário se passar algum medicamento para se usar cronicamente. O mesmo vale em relação às sequelas. Então, essa é uma grande dúvida dos pais. Sempre que uma criança apresenta uma crise convulsiva febril, se aquela crise ela vai trazer repercussão futura para a criança em relação ao desenvolvimento, em relação à parte cognitiva. E os estudos demonstram que não existe qualquer repercussão para a criança em relação a esses quadros mais benignos, em que você tem uma crise ou duas crises febris. Então, em relação às sequelas, na grande maioria dos casos, que são aqueles quadros mais simples, a sequela é mínima, não vai ter nenhuma repercussão, os estudos não demonstram nenhuma repercussão para essa criança a longo prazo. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Se tiverem dúvidas, podem deixar nos comentários que a gente vai responder.